Saber lidar com os sofrimentos da vida é bastante importante, qualquer pessoa vai te falar isso, bastante intuitivo, várias tradições dizem isso. Só que mais importante do que saber lidar com os sofrimentos é saber reconhecer os sofrimentos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shemot e hoje vamos focar nos parágrafos de 7 a 9 do Zohar. O Zohar traz um ensinamento bastante chocante que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que acho bem legal examinar. O Zohar diz o seguinte: uma pessoa que sempre sofreu na vida, quando vem mais um sofrimento, ela dificilmente vai sentir alguma coisa. Ela já pressupõe que aquilo é da vida dela, que a vida dela é sempre assim, e ela simplesmente segue com a vida dela. Quando, por outro lado, uma pessoa está acostumada com coisas boas, com uma vida prazerosa, com uma vida gostosa, uma vida que tem um monte de coisa boa, e de repente vem um sofrimento, essa pessoa sente o sofrimento muito mais forte do que a outra que já está acostumada. E essa pessoa, muitas vezes, é a que vai se desesperar, é a que vai chorar, aquele sofrimento vai pegar particularmente pesado nela. Então, o Zohar ensina uma coisa bem curiosa, que é o seguinte: o ser humano tem uma capacidade impressionante de adaptação e de se acostumar com as situações. Uma pessoa que passou uma vida sofrida, que vem vivendo uma vida sofrida, ele se adapta àquilo. Ele vai se adaptando àquela situação, ele se acostuma com aquilo e aquilo passa a ser o natural para ele. Ele nunca conheceu uma vida diferente. Ele acha que a lei da vida é sofrer. E esse cara acaba ficando insensível ao sofrimento. Aí você poderia falar, bom, mas então é ótimo, né? Porque esse cara vai sofrer e não vai perceber. Do ponto de vista de dor, realmente, é melhor, né? Esse cara suporta mais o sofrimento porque ele é insensível ao sofrimento. Mas do ponto de vista espiritual, esse cara está se acostumando com pouco. Esse cara está se nivelando por baixo. Ele está aceitando viver uma vida baixa e miserável quando ele poderia viver muito melhor. Em termos mais políticos, ele não se rebela contra o que acontece, porque ele aceitou que a vida é sofrimento, ele aceitou que a vida é tristeza. Então é verdade, ele suporta mais sofrimento e continua naquela. O outro cara, que por exemplo teve a vida mais prazerosa, sempre viveu uma vida mais prazerosa e mais deliciosa, quando vem o sofrimento, ele sofre muito mais. Então realmente, do ponto de vista da dor, você vai falar, poxa, esse cara não sabe lidar com o sofrimento, porque ele não tem traquejo, né? Ele sempre viveu coisas boas, de repente vem um golpe na vida dele. Mas aí esse cara é o que também vai se rebelar mais fácil, porque ele conhece um padrão de vida mais elevado. Ele sabe como é viver sem sofrimento, ele sabe que existe outra possibilidade. Então ele dificilmente vai se contentar com aquele sofrimento. Ele vai falar, poxa, eu estou sofrendo, isso aqui me causa dor, mas eu quero logo sair disso. Eu quero voltar a ter a vida que eu tinha. Ele tem um parâmetro de comparação. E essa discussão que o Zohar faz, ela é bastante profunda, né? Porque a gente às vezes está preocupado em saber lidar com o sofrimento. Né? Como é que eu lido com o sofrimento? E o Zohar diz que talvez isso não seja tão importante. Mais importante é perguntar se você está sabendo identificar o sofrimento. Será que você é uma pessoa que já sofreu tanto na vida, que hoje você continua sofrendo e está acostumado com isso? Você aceitou que isso é o que a vida tem a dar? Você está empurrando com a barriga, você fala, a vida é assim mesmo, a vida é sofrimento, a vida é dor, está tudo certo. Será que você não está nesse caso? E se tiver, para o Zohar é um problema gravíssimo, porque você não está sabendo ver o quanto a sua vida está sofrida, o quanto a sua vida está com tristeza e o quanto você poderia almejar algo melhor. Falando em outros termos, você perdeu a esperança. Você aceitou que aquilo é a vida. E para fazer um paralelo, o Zohar cita um caso que todo mundo vai conhecer, para quem conhece minimamente a Bíblia, e fala que é isso que acontecia. Os israelitas no Egito, quando eles começaram a ser escravizados. O Zohar pergunta, esses israelitas nunca se rebelaram? Eles ficaram 400 anos escravos, nunca teve uma insurreição, uma rebelião, alguma coisa assim? E não. A gente lê nas literaturas rabínicas e bíblicas, não, nunca se rebelaram. Por quê? O povo do Israel, quando foi para o Egito, ele foi numa condição sofrida. Eles foram com fome, eles foram sem dinheiro, eles foram como cidadãos de segunda classe. Para eles já era normal o sofrimento.
Jacó era uma pessoa que sofreu bastante, né, com a morte do... achar que o filho morreu, o descendente de Israel, os filhos sofreram. Então eles acharam que era normal. Eles foram para o Egito, começaram a ser escravizados e para eles estava tudo bem. Era aquilo que tinha que acontecer. Precisou um Moisés, nascido no palácio, nascido de boa vida, né, do faraó, aparecer e falar: gente, isso aqui está errado. Vocês estão vivendo uma vida baixa, existe algo maior lá fora. Vamos lá para o deserto, vamos no Monte Sinai, vamos conhecer alguma realidade maior. Porque eles estavam cegos para a própria realidade. Então, lição importante desse vídeo, desse trechinho do Zohar. Será que você está reconhecendo os seus sofrimentos e, com isso, se dando a chance de mudar? Ou será que você nem vê o sofrimento na sua vida, você está numa zona de conforto negativa, né, e você aceitou que a vida é isso? Você acha que a vida é esse nível básico, esse nível baixo, esse nível sofrido e desprovido de luz? Tomara que não. Um bom dia a todos.